Olá, vamos falar de um assunto que, olha, muito corredor acaba deixando de lado, mas que é a chave de tudo: a postura. Tem um detalhe específico que pode mudar completamente o jeito de correr. Vamos descobrir qual é? Então, para começar, vamos pensar juntos. O que faz uma corrida ser uma boa corrida? Se a gente parar para pensar um segundinho, qual é a primeira coisa que surge na cabeça? Olha, se a primeira coisa que veio foi velocidade, pace ou o esforço, né? Saiba que essa é a resposta mais comum, super normal. Todo mundo quer ser mais rápido, quer ir mais longe. Mas e se o segredo para tudo isso não estivesse nem nos pés, nem nos pulmões, mas sim na postura? É isso mesmo. A verdade é que antes de pensar em ritmo, em qualquer outra coisa, existe a base de tudo. E essa base é o jeito de correr. E é por isso que a gente vai focar exatamente nisso agora. Sabe qual um dos pontos mais cruciais e que mais gente erra na corrida? A posição do tronco. É tipo um segredinho que, quando a gente descobre, nossa, faz toda a diferença. Beleza, então qual é a postura ideal? É o seguinte, uma leve, bem leve inclinação para frente. Só que aqui vem o pulo do gato, o detalhe que muda o jogo todo. Essa inclinação tem que começar lá embaixo, nos tornozelos. Não é na cintura, é no tornozelo. Isso aí já leva a gente direto para o erro mais comum que se vê por aí. Porque a maioria das pessoas, na hora de tentar inclinar para frente, faz isso do jeito errado e as consequências, olha, não são pequenas. Quando a inclinação vem do quadril, sabe o que parece? É como se a pessoa estivesse meio que sentando no ar enquanto corre. O resultado? Sobrecarga direto na lombar, a passada fica toda travada, rígida, e no fim das contas é um desperdício de energia danado, é como correr brigando com o próprio corpo. Mas calma, a boa notícia é que consertar isso é, na teoria, bem simples. Claro, exige um pouco de prática, mas o conceito é fácil de pegar. Vamos ver então como fazer do jeito certo e quais os benefícios que aparecem na hora. Agora, se liga. Quando a inclinação vem lá dos tornozelos, aí a mágica acontece. O corpo inteiro se move como se fosse um bloco só, retinho, alinhado. A passada fica solta, sabe? Fluida. Aquela briga com a gravidade acaba. E ela, na verdade, começa a trabalhar a nosso favor, puxando o corpo para frente. Isso também faz o pé pousar bem embaixo do centro de gravidade, o que distribui o impacto de um jeito muito mais inteligente e seguro. Dá uma olhada nessa comparação que fica tudo muito claro. De um lado, o corpo todo quebrado, desalinhado, brigando com a gravidade, o que resulta numa corrida super ineficiente. Do outro lado, o alinhamento perfeito, usando a gravidade a favor, o que gera uma corrida leve, fluida. A diferença é essa, é brutal. É correr contra o corpo ou correr com o corpo. Tá, legal, entendi a postura, mas como é que eu faço isso na prática? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta está numa grande aliada, a cadência, que nada mais é do que o número de passos que a gente dá por minuto. E a conexão entre as duas coisas é genial. Pensa só, uma cadência maior, ou seja, passos mais curtinhos e rápidos, isso naturalmente ajuda a manter a postura correta. Fica muito mais difícil fazer aquele movimento de sentar na corrida quando os pés estão se movendo bem rapidinho ali embaixo do corpo. Ou seja, uma coisa ajuda a outra. Cadência e postura andam de mãos dadas. E tudo isso leva a gente para a grande sacada final. Correr bem, correr de forma eficiente, não é um dom, não é talento que nasce com a pessoa. Não mesmo. É uma habilidade. E como toda habilidade, pode e deve ser treinada. E o melhor de tudo é que não precisa de nenhuma mudança radical da noite para o dia. São pequenos ajustes, sabe? Coisas que a gente vai percebendo e corrigindo na forma de correr. Com um pouco de consistência, os resultados são, nossa, impressionantes. E por que se preocupar com tudo isso? Ué, porque os benefícios são exatamente aquilo que todo corredor quer. Mais eficiência, correr mais cansando menos. Um risco de lesão que, despenca. E claro, a consequência de tudo isso, uma melhora geral na performance. É um pacote completo. E para a gente fechar, fica aqui uma ideia para levar para a próxima corrida. A questão não é só sobre colocar mais força, mais esforço. É sobre como se mover. O esforço, claro que é importante, mas a forma como esse esforço é aplicado, isso é o que de verdade define o potencial na corrida.